Programa Arte Urbana. Programa Arte Urbana. O grafite em São Paulo. Entre o cinza do concreto e o corre do dia a dia, nasce a arte que ocupa muros, vielas e avenidas. O grafite é voz, é protesto, é identidade transformada em cores. Aqui a cidade vira arte. Onda FM. Olá, eu sou Paulo Torres e está no ar o programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo na Onda FM. E neste quarto programa, com o tema grafite digital, o papo vai ser sobre o uso de tecnologia e realidade aumentada entre os grafiteiros. E para falar mais sobre esse assunto, trazemos aqui Alexandre Pulga, artista urbano do Grajaú, zona sul de São Paulo, com trajetória marcada pelo grafite como ferramenta de expressão social e transformação do território. Criado na periferia, levou suas narrativas dos muros da quebrada para exposições no Brasil e na Europa, sem romper com a rua como origem. Seu trabalho dialoga com identidade, pertencimento e direito à cidade. Aqui com a gente, ele reflete sobre o grafite digital como expansão da arte urbana no debate sobre cidade, tecnologia e espaço público. Aqui, na Onda FM, com o repórter Sandro Isidro. Programa Arte Urbana. O grafite em São Paulo. Onda FM. Vamos lá, turma. Sandrão na área. O tema de hoje, grafite digital, programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo. Estamos hoje aqui recebendo na Onda FM Alexandre Pulga. Então, primeira pergunta, como sua trajetória no grafite de rua influenciou a sua entrada no grafite digital? Olha só que pergunta, hein? Nossa, vamos lá. Olha, eu acho que o fato de eu gostar muito das tecnologias e ao mesmo tempo transitar e admirar as redes sociais profissionalmente e para até ajudar no impulsionamento dos meus próprios trabalhos, eu acho que me fez com que eu acessasse a rede social. E quando eu comecei a acessar a rede social, por exemplo, no tempo de Orkut, Fotolog... Caramba, lembra do Fotolog? Acho que a gente podia publicar uma foto a cada 24 horas, uma coisa assim, né? E isso já era bem limitante. Mas isso também foi me dando acesso a conhecer outros trabalhos e beber de outras fontes, transitar por outros universos, conhecer trabalhos de pessoas que às vezes estavam fora do Brasil. Quando eu começo na rede social, eu nem imaginava que eu ia ganhar a visibilidade que eu tenho com o grafite, né, com as artes plásticas, e que futuramente ia conhecer outros espaços do mundo, né, outros países, a partir do meu trabalho, por exemplo. Certo. Né, resumindo, então eu acho que é isso, eu acho que o acesso ao compartilhamento, à pesquisa, a internet chegou e ao mesmo tempo nós tínhamos ali a possibilidade de mostrar o nosso trabalho para outras pessoas. Então esse desejo também de apresentar essa narrativa para outros públicos me fez acessar a internet. Entende? No começo, quando a gente começa a fazer grafite, e até, sei lá, eu começo em 1998 sem tecnologia nenhuma. A tecnologia que nós tínhamos para conhecer outros artistas ou outros grafiteiros, né, pessoas que escreviam nas ruas, era o ônibus, era o transporte público. Então, nós íamos, por exemplo, da Zona Sul à Zona Leste, eu aprendi a conhecer a cidade apreciando as intervenções urbanas. Então, eu ia para casa da minha tia em Itaquaquecetuba, por exemplo. Então, o meu ponto de referência eram as pichações, os monumentos vandalizados, né, muitos prédios arquitetônicos, as pichações, né, os grafites. Isso foi um ponto para que eu começasse a entender que com a internet essa tecnologia poderia ajudar a expandir ou a, sei lá, dar mais visibilidade para aquilo que nós estávamos produzindo. Acho que esse foi o primeiro começo, né? Depois ele começa para a arte e educação, depois eu utilizo isso como ferramenta, depois eu vou... Enfim, depois nós temos tantas tecnologias, né, que chegaram de 98 para cá, né? Era internet de escada. Internet de escada. E eu começo a trabalhar na CPTM como instrutor
de monitor de internet. Tinha um espaço na CPTM Pinheiros, e eu era um monitor que cedia alguns acessos, cadastrava as pessoas para que eles tinham acesso à internet. E eu não tinha internet em casa. Então aquele também era o meu momento de usar a rede social para poder entender aquele universo, porque era muito novo, né, eu tava acho que no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, né, tipo um estagiário. E aquele era o momento que eu tinha para poder pesquisar, para poder entender minha biblioteca, né. O computador era caro. O computador era caríssimo. Depois do meu primeiro emprego eu consegui comprar um em trocentas parcelas. O que muda quando um muro físico dá lugar à tela, à projeção ou ao ambiente digital? Muda porque já não é grafite, né? No meu ponto de vista, grafite é o que está na cidade, é o que está na rua. É a intervenção feita na rua, que vem do grafito, do latim, do italiano, né? Então, se não tem essa escrita, se não é na rua, não pode ser chamado de grafite. Você pode beber da fonte e usar as ferramentas ou a técnica do grafite, ou, né, conhecida por alguns artistas que transitaram pelo grafite, como o stencil, por exemplo, a utilização do aerosol, o spray, né? São ferramentas que deduzem o grafite, né? Que falam sobre o grafite, que levam a pensar na pichação, também na intervenção, mas dentro de um espaço fechado já não é um grafite. Então eu acredito que muda o meio, né? Muda todo o processo. O resultado você pode ser parecido, na real, mas a essência, o fazer não é o mesmo. Então, a adrenalina de estar num local, às vezes até arriscado em alto, né? Prédio. A zona de conforto, cara. Zona de conforto. Ontem eu estava com uns amigos também, pintando na Zona Leste. E ontem estava um calor insuportável. Hoje nós estamos aqui conversando no meu ateliê, né? Então, eu pinto aqui, como esses trabalhos, são trabalhos que eu estou fazendo agora para uma exposição fora do Brasil e para um colecionador aqui. Aqui é minha zona de conforto, aqui é legal, tenho meu sofá, tenho meu filtro com água gelada, né? Aqui é muito legal. E eu estou pintando, eu tenho todas as ferramentas aqui que eu também utilizo na rua, no processo do grafite. Mas na rua é diferente, né? Tem o calor, né? O clima, né? A zona proibida, às vezes, ou um lugar autorizado, um lugar sem autorização. E o grafite nasce disso, né? E como eu disse, eu utilizo a cidade como meu suporte para pintar. Então, diferente às vezes se eu tô no meu ateliê ou se eu tô na cidade, eu vou fazer grafite, eu vou pintar. Eu acho que o que muda mais nesse caso é o processo de como eu estou fazendo e acho que o espaço, né, o conceito, até porque na rua tem uma preocupação que eu acho muito pertinente, que é quem é que vai passar ou como o meu trabalho vai ser visto ou lido. Então, essa é uma preocupação que eu levo para as ruas. Quando eu estou falando de uma exposição ou quando eu estou pintando no meu ateliê, às vezes eu estou pintando em séries ou estou pensando em conceitos diferentes. Na cidade eu tenho uma estética no grafite e na minha pintura em ateliê ou minha pintura minha pesquisa em canvas, né, em acrílica, é diferente. Como vocês podem observar, o conceito pode ser o mesmo. Mas a pintura, a estética, aqui eu tô falando de costura, de bordado, tô falando de uma tinta, né, milenar, tô falando de uma técnica diferente de pintar. Mendes, olha, a gente tá vendo a estampa da camiseta, detalhes incríveis ali. Então, essa é uma pesquisa que eu tenho, que vem lá, né, do meu avô que bordava no couro, lá no fundo da Bahia. Caramba. Né, na península, e eu acho que isso é uma herança que eu trouxe aí. Muito bom, um fio que eu trouxe, talvez, porque ele também bordava. E o que o grafite amplia, o que o grafite digital amplia o acesso à arte urbana, ou cria novos limites? Eu vou trazer aí o grafite digital, né? Poxa, a gente tem tantas ferramentas para falar sobre o grafite digital, né? Até aplicativos hoje. Temos o próprio óculos MetaQuest que eu uso muito e é uma ferramenta que me ajuda a ampliar os trabalhos na rua com mais facilidade, agilidade, talvez mais rapidez. Vamos definir o que é grafite digital? Né? Eu não sei se vocês entendem um pouco sobre essas tecnologias que muitos artistas do grafite utilizam para poder ampliar, ou para facilitar, ou para pintar mais rápido, né? E aí o grafite digital ele pode ser um aplicativo, ou ele pode ser uma ferramenta digital que ajuda o artista a produzir um mural. Um aplicativo, eu não tenho, né? Existem aplicativos que
que você pode imitar o fazer artístico. É um grafite digital? É um aplicativo que fala sobre aquela ferramenta que nós estamos falando de tecnologia e tal, e usar a arte ou a estética urbana para um aplicativo. Mas eu tenho a ferramenta que ajuda o artista, sei lá, ou digitalmente a avançar ou acelerar um processo. Você acha que aí tira a criatividade do artista? Eu acho que ela não tira, eu acho que ela complementa. Porque hoje, por exemplo, para vários clientes, eu crio um layout digital. Então eu faço uma visita técnica, no primeiro momento, levo essas imagens para o meu estúdio e crio esse layout digital acerca do briefing que nós conversamos. Às vezes eu utilizo, muitas vezes, atualmente, né, agora, com essa chegada, tudo que para mim ainda também é muito novo, a própria IA para me ajudar a conceitos estéticos, escolhas de paleta, mas, no meu ponto de vista, o diretor criativo, diretor artístico ainda continua sendo eu. Então ela não me atrapalha, ela me ajuda ou ela complementa o meu trabalho. Porque a ideia em si é toda sua. Continua sendo minha, né? Como a chegada de toda a tecnologia é difícil e é inovadora. A ferramenta do spray, por exemplo, né? Hoje como ferramenta, né? A própria lata do spray, ela foi uma tecnologia, né? Como, sei lá, a fotografia também foi uma tecnologia e o artista também já teve medo da chegada da fotografia. Então eu acho que cada chegada tem esse suspense, essa característica e aí essa aceitação, esse processo. O espaço digital também pode ser entendido como território urbano? É só em espaço digital. Olha só, eu acho que não, mas ao mesmo tempo muitas pessoas que, levando para o meu universo do grafite, né, que nem pintam na rua, mas que às vezes tem um espaço para pintar, às vezes pinta no quintal de casa, produzem conteúdos ou utilizam aquele espaço ou aquela técnica para ficar criando conteúdos e às vezes nichar para algum segmento. Mas eu ainda continuo acreditando que se não tá na rua, se não foi feito na rua, não é grafite. Existe risco do grafite perder força quando sai da rua? Eu acho que ele não perde força. Eu acho que ele se pulveriza. E aí eu trago de novo a IA e as ferramentas digitais, a internet, para falar que talvez isso não é o começo, não é o fim, é o começo. Porque antigamente eu tinha que andar sei lá, da zona norte, da zona sul, da sul a leste, para poder entender o grafite, para poder visualizar o que as pessoas estavam pintando, entender uma técnica nova, né, conhecer um novo artista, né, e com a chegada da internet, eu vi que o alcance aumentou, então chegaram mais pessoas e também os trabalhos alcançaram mais público. Então eu acredito que não perde força, eu acredito que ele se multiplica e ganha mais resistência, ganha mais pegada, eu acho que mais pessoas conhecem e, sei lá, eu acho que deixa o movimento mais quente. Quanto mais você vê, também aguça o desejo de produzir. Vamos lá, você indica alguma ferramenta para as pessoas que estão começando agora, que queiram entrar nessa área tecnológica? Ô, Manão, que legal, né? E tecnológica para se falar de grafite, né? Grafite, sim. Na arte, né? Teria alguma ferramenta para... porque até os smartphones tem alguns aplicativos, não sei se talvez você conheça ou não, ou você vai parte pro tablet mesmo, porque tem tablets que já tem um preço já bem popular, né? Sim. Por terem saído já de modelos atualizados, tem alguns que ainda suportam, né? Eu vou muito... Acho que eu recomendo primeiro o conhecimento com a ferramenta que você está trabalhando, né? Se a gente vai falar de grafite, então muitas pessoas conhecem o grafite a partir do spray. Não que grafite seja spray ou que spray seja grafite, né? Grafite é aquilo que tá na rua, como a gente conversou lá atrás. Mas aí eu acredito que conhecer a sua ferramenta é conhecer primeiro, se você está trabalhando com pincel, conhecer esse pincel, conhecer o seu estilo, conhecer o que você está fazendo, para quem você está fazendo. Segundo, eu acho que não pintar para grafiteiro, não pintar para o meio, pintar para você, né, bip das suas fontes. Segundo, eu acho que se você está trabalhando com spray, conhecer o spray, né? Agora, entendeu tudo isso, entendeu o conceito, entendeu o estilo, entendeu técnica, eu acho que depois boas ferramentas para se ampliar trabalhos com mais agilidade. Eu indicaria talvez o MetaQuest, que é essa ferramenta que nós conversamos, que eu utilizo bastante. Ainda tá difícil ainda o acesso ao MetaQuest para mim, sei lá, um projetor. Esse MetaQuest seria... O MetaQuest seria aquele óculos... o óculos. O óculos de realidade aumentada que você consegue projetar, enfim, ampliar o desenho, né? Projetar não, ampliar o desenho, você consegue ver como isso vai ficar antes, aí você vai lá e risca. Apaga isso, guarda o óculos e... Caramba. É uma obra.
E ali eu acho que ainda não dá isso, um grid orgânico, um quadriculado. Por que isso? Porque aí você entende como maximizar aquilo que você criou. Criar no iPad, criar no papel é uma coisa. Ampliar aquilo ou levar aquilo pra rua é totalmente diferente. Um paredão. Num paredão, às vezes num sol de 38 graus, ou em 50 lances de andaime, ou em um balancinho com 80 metros de altura, muita velocidade. Muitos desentendidos falando, sai daí, seu pinchador. Eu escutei isso direto, a galera baixa o vídeo do carro, pinchador. Não, mas que bom. Hoje, graças a Deus, eu sou muito honrado. Muito feliz em poder vivenciar tudo isso, em poder estar aqui contando um pouco das minhas habilidades, das minhas competências, né? A partir do grafite, a partir das artes plásticas, né? Bebendo dessa fonte e estando aqui, sabe, né? Contando tudo isso que a gente já viveu com grafite e acho que o que fica é muita gratidão, viu? É isso aí, Alexandre Pulga. Deixa suas redes sociais aí, o pessoal conhecer seu trabalho um pouquinho mais aí, suas artes em geral, apesar que a gente estava mostrando também algumas imagens já também. Pode deixar suas redes aí. O meu Instagram é o Alexandre Pulga, P-U-G-A, não tem o L, Alexandre Pulga. O YouTube é a mesma coisa, o TikTok também e o Facebook também não muda. É isso aí, sigam lá, sejam todos bem-vindos, sigam e venham pintar comigo. A produção perguntou por que Pulga. Pulga, olha só que história, hein? Pulga, porque eu era o menor da turma. Desde que a gente falou sobre referências, eu tinha o futebol como referência. Eu não tinha arte, até porque não tinham artistas perto de mim. Na comunidade que eu cresci, não tinham artistas. Então, Pulga vem do futebol, era Pulguinha. Eu era o menor da turma, eu já jogava com os maiores. Inclusive, até joguei naquele clube do São Paulo em Santo Amaro. Então, eles me chamavam de Pulguinha por ser o menor. Eu cresci e virou Pulga. E aí, isso do campo foi pro grafite. Show de bola. É isso aí, parabéns aí, sucesso sempre, tamo junto. Gratidão, gente, obrigado pela visita, viu? Isso aí. Espaço. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo, Onda FM. Siga as nossas redes sociais. A nossa página no Facebook é Rádio Onda FM 87.5 SP. O Instagram, @OndaFM87. O YouTube, Onda FM 87.5. E o TikTok, @OndaFM87. Continue ligado na Onda FM e até o próximo programa. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo. Entre o cinza do concreto e o corre do dia a dia, nasce a arte que ocupa muros, vielas e avenidas. O grafite é a voz, é protesto, é identidade transformada em cores. Aqui a cidade vira arte na Onda FM. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo, Onda FM. Este projeto foi realizado com o apoio da 9ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa.